Ah, eu me chamo André Luiz Leite de Figueiredo Sales e eu sou pesquisador associado à PUC São Paulo, trabalhando no Núcleo de Pesquisa de Psicologia Política e Movimentos Sociais, sob a supervisão do professor Dr. Salvador Sandoval. Eu estou aqui para apresentar para vocês um recorte da minha pesquisa de doutorado, que se chama Militância e Ativismo, 5 ensaios sobre ação coletiva e subjetividade. No doutorado, a minha pesquisa objetivou qualificar a compreensão das transformações na cultura de participação política e mobilização social no Brasil depois de 2013, com foco em compreender os sentidos, os significados e as implicações subjetivas decorrentes da disputa simbólica envolvendo os termos militância e ativismo na cena brasileira. Nesse trabalho, eu vou apresentar para vocês as especificidades do ativismo brasileiro. Um pouco de contexto, para quem não está familiarizado com o que acontece no país depois de 2013, a gente tem um cenário em que a democracia se ampliou e abrigou grupos e movimentos com repertórios, outras linguagens e performances diferentes das usuais nas ruas até então, onde se observava a hegemonia dos movimentos clássicos, liderados por sindicatos, movimentos populares da luta pela terra e por moradia, ou bandeiras dos novos movimentos oriundos da década de 80. Novíssimos movimentos sociais ganharam os holofotes da mídia em junho de 2013, com demandas e propostas na área de mobilidade urbana que ultrapassavam o local e remetiam a outras formas de gestão da coisa pública. Os movimentos de 2013 nos colocaram uma pergunta: por que trabalhar com a ideia de ativismo e não de militância? Por que adotar uma palavra que não estava posta no cenário político nacional e afastar de si um termo que era tão caro para os indivíduos que faziam contestação e política no Brasil? Essa foi a pergunta inicial que mobilizou o nosso trabalho. Bom, do ponto de vista metodológico do estudo que eu vou apresentar para vocês, ele foi feito a partir de dois procedimentos. Ele teve uma revisão integrativa da literatura, analisando os eventos de protesto entre 2013 e 2017, a fim de localizar os consensos daquilo que seria a marca distintiva do ativismo brasileiro, e a construção de um estudo de caso sobre as ocupações de 203 escolas no estado de São Paulo, que ocorreu entre 2015 e 2016. Os nossos resultados indicam o seguinte: ativismo brasileiro, o ativismo, ele é a nossa versão do repertório de protesto autonomista que compareceu na cena de protesto mundial depois dos acontecimentos ligados aos protestos de Seattle em 2009. E aí, para pensar um pouco a arquitetura e a estrutura do ativismo brasileiro, nós entendemos o seguinte: o ativismo, a palavra e a ideia, pode ser pensada no Brasil como uma metodologia para produzir ação coletiva a fim de intervir nas normas sociais vigentes. O ativismo, enquanto metodologia, está organizado a partir da ideia de conexão, pensada como estabelecimento de parcerias temporárias visando alcance de objetivos específicos de grupos e instituições diversas. Ele tem uma estrutura organizativa que prefere horizontalidade e trabalha com processos decisórios horizontalizados, e ele preza bastante pela autonomia das entidades e dos indivíduos. Se vocês observarem, a gente entende que essa roda que faz o ativismo funcionar, ela tem como resultado a prefiguração. E para entender um pouco melhor isso, a gente precisa navegar um pouco mais sobre os sentidos da autonomia no contexto do ativismo brasileiro. O primeiro sentido é mais óbvio. Ele ficou muito deflagrado nas análises iniciais e ele diz da independência, uma certa separação de entidades clássicas que faziam oposição e política confrontacional no Brasil. Uma segunda camada de sentido que não é tão óbvia envolve a assunção das necessidades singulares e imediatas dos sujeitos como ponto de partida para a ação. E por fim, uma terceira camada de sentido que envolve algo que nos interessa do ponto de vista da prefiguração, é entender a autonomia como uma ferramenta para a construção aqui e agora de modos ainda não vistos de governar e de ser governado. Para explorar um pouco mais a ideia de prefiguração e autonomia, a gente trabalha com o estudo de Dinnenstein, que estudou a questão da autonomia na América Latina.
Ela entende que prefiguração é um processo de aprendizagem de esperança, para o qual a autonomia é uma ferramenta organizacional. Quer dizer, a autonomia é uma hipótese de resistência que engloba o delineamento de novos horizontes para além daquilo que está posto hoje. Alicerçado nela, nós entendemos que a prefiguração é um esforço consciente feito pelos participantes das ações coletivas para experimentar, em suas atividades diárias, estratégias e estruturas organizacionais, as normatividades que eles estão tentando criar. A contribuição da psicologia política para o entendimento dos debates contemporâneos é inegável. E a gente precisa se ocupar cada vez mais dos termos que a gente usa para definir essas batalhas, principalmente porque novas e promissoras formas de ação surgem e ganham momentum pelo mundo todo. Se isso era verdade antes da pandemia, ela é ainda mais. Bom, essas são as referências do meu trabalho. E vocês podem se conectar comigo a partir desses endereços. Tá? Muito obrigado.